O vídeo de hoje é sobre fofoca tributária. Você sabia que o município, no caso o município de Palhoça, moveu uma execução fiscal contra ele mesmo, ou seja, a prefeitura exequente moveu uma execução fiscal contra ela mesma na condição de executada. E o pior de tudo é o andamento do processo que eu vou explicar aqui e os reflexos disso na vida real de uma execução fiscal dessa forma. Então vamos lá, né? Um belo dia foi distribuída uma execução fiscal envolvendo IPTU, taxa de coleta de lixo de 1999 a 2017. Essa execução fiscal foi distribuída em 2018. Então, assim, primeiro ponto aqui, né? Prescrição não temos. 1999 até 2017 de dívidas de IPTU e taxa de coleta de lixo. Exequente, né? No caso, município de Palhoça, por meio ali da sua prefeitura. Executado, município de Palhoça, ali por meio, né, da sua prefeitura. Muito bem, essa execução foi distribuída. Quando foi para o juízo pediu para que esclarecesse, porque, gente, existe aqui, nem vou entrar no lado da imunidade, né? Um ente da federação não pode cobrar impostos de outro ente da federação, mas nós temos uma taxa de coleta de lixo, ok, a imunidade é só de impostos. Mas existe confusão patrimonial, existe falta de interesse de agir, existe um monte de coisa envolvendo uma pessoa entrando na justiça, executando ela mesma, né? Nesse caso, uma pessoa jurídica de direito público. Então, o juízo pediu para que houvesse uma manifestação acerca dessa confusão. Intimada, a exequente, no caso o município de Palhoça, não respondeu ao processo, razão pela qual o juiz extinguiu o feito, né? Falou, bom, não houve manifestação, existe essa confusão, bora dar fim no processo. E aí começa a bizarrice atrás de bizarrice. Por quê? Porque o município recorreu, apresentou um recurso chamado embargos de declaração, dizendo que houve um erro na sentença, porque, na verdade, o que estava acontecendo era a impossibilidade de encontrar o executado e bens do executado para penhorar. E por isso que a execução estava parada. Ou seja, né? Não se achava a prefeitura e muito bem bens públicos em nome do município para penhorar. Assim estava na petição. Esse recurso, naturalmente, foi indeferido, porque foi colocado que não tinha nenhum erro, não cabia esse tipo de recurso, que já que a sentença não era aceita pelo exequente, então o recurso cabível é a apelação, e que então deveria entrar com uma apelação. Pois bem, foi isso que foi feito, né? Entrou-se com uma apelação dizendo que em momento nenhum o município de Palhoça abandonou a execução fiscal, muito pelo contrário, nunca conseguiu citar o devedor, nunca conseguiu cobrar o devedor e muito menos encontrou bens do devedor para penhorar, e que o correto não era a extinção da execução e sim a suspensão do processo até que esse problema fosse resolvido. Apelação vai, apelação vem, né? O processo volta e no meio do caminho aparece uma outra petição do exequente do município de Palhoça, informando ao juízo que também continua não conseguindo encontrar o devedor, nem bens do devedor, e aí pede a suspensão do processo. Tempo passa, e aí um procurador ali do município verifica a bizarrice e aí informa ao juiz que foi feito um erro administrativo, que aquela execução fiscal nunca poderia ter sido distribuída e pede a extinção do feito. E aí o processo é extinto. O que esse caso demonstra? Primeiro, né, a bizarrice de você cobrar de você mesmo numa execução fiscal um valor que sequer você deve para você mesmo, né? Para você ser devedor tem que ter um credor que não pode ser você. Segundo, é a questão que eu venho muito falando em sala de aula. É o Ctrl+C, Ctrl+V. Quer dizer, a petição inicial já começa errado, porque fez um Ctrl+C, Ctrl+V, não viu nem o que estava fazendo,
A pessoa responsável pela petição nem se tocou exatamente o que estava fazendo, fez de qualquer jeito. Aí o processo vai tramitando em juízo e continua esse Ctrl+C, Ctrl+V. Quer dizer, ninguém lê o processo, não verifica o despacho do juízo determinando a manifestação. Quando vai fazer um recurso também, não sabe nem o que está recorrendo, quer dizer, não leu a sentença, não viu ali por que o juiz fez a extinção do processo. Porque não é que não achou devedor, não achou bens, mas sim porque existia confusão. E aí você carrega anos um processo na justiça por conta de Ctrl+C, Ctrl+V, sem olhar minimamente do que se trata o processo, em que momento processual está. Não é a primeira vez que a gente vai ter isso, nem vai ser a última. Mas eu achei interessante trazer esse caso para demonstrar essa bizarrice. Há muitos e muitos anos atrás, eu vi um caso também do município, era no interior de São Paulo, esse município, fazendo, uma ação de desapropriação. Desapropriação quer dizer você tirar a propriedade de alguém de um imóvel que era bem público, era do município, e que tinha uma senhora morando ali, posse. Ela não tinha propriedade, posse. Entrou no imóvel, começou a morar ali e tal, posse. A propriedade efetiva do imóvel era do município. E ele mesmo estava entrando contra ele para fazer a desapropriação do bem dele, achando que era aquela senhora. Também foi outra ação totalmente perdida, dinheiro perdido, tempo perdido, para não dar em nada. Então, assim, é uma execução fiscal nula? Ela nem deveria existir, que dirá falar se é nula, se é válida ou se é anulável. Então fica esse caso interessante aí para vocês. E esse trâmite aí, que passou, esse tempo todo desse processo para resolver uma bizarrice jurídica. Até o próximo vídeo.